Bom dia, boa tarde, boa noite. No curso de História da UPE, na disciplina de Moderna 1, queremos falar sobre autos de fé. O que são os autos de fé? Os autos de fé consistiam em cerimônias mais ou menos públicas, onde eram lidos e executadas as sentenças do Tribunal do Santo Ofício, que era uma instituição criada pela Inquisição no século XVI. Como era essa instituição? Como ela se desenvolvia? Essa instituição tinha uma autoridade chamada o Inquisidor, que era tipo um investigador e juiz, um processo, acusadores, a defesa e os réus. Este processo tinha um rito, tinha um lugar, no qual também havia a participação, em muitos casos, da própria comunidade na qual o mesmo acontecia. Vamos agora ver imagens que representam estes autos de fé para que a nossa compreensão seja um pouco mais alargada. Nesses locais públicos, com grande publicidade, a Inquisição entregava aos fiéis, em troca de sua obediência, vítimas periódicas das fantasias proibidas, em espetáculos anuais, que lhes asseguravam as vantagens da própria integração com as transgressões tentadoras. É justamente o que a gente vê nessa imagem. Tudo o que acontecia nos autos de fé era em praça pública. Muitas dessas manifestações relevantes para a história daquela época. Mas, para tanto, como já aponta Antônio José Saraiva, isso acontecia como um misto ritual primitivo, uma festa nacional, poderia ser chamado também de celebração religiosa. Era um julgamento público, e para ele também ele tratava como um teatro de crueldades. Eram grandes as procissões, como a gente observa na imagem, até chegar a grandes tablados montados em praça a execuções públicas. Trataremos agora em nosso vídeo sobre o rito dos autos de fé. Bem, essa cerimônia era tida pela sociedade como uma celebração ou uma vitória da fé sobre os inimigos que profanavam o sagrado. Ela tem início com a publicação de um edito que anunciava com antecedência de até um mês a cerimônia. Era um evento de grande impacto e deveria mobilizar muitos espectadores e também grande número de condenados. Reis, vice-reis, toda a realeza se fazia presente. O rito era conduzido para apresentar uma dimensão teatral, a preparação do palco, a função de cada ator, tudo era pensado para cumprir esse caráter ritualístico. Já na cerimônia era tida a procissão, onde era conduzida uma cruz verde em sinal de esperança. Na frente iam os nobres e familiares, depois ministros, oficiais, fiscal com as armas para a Inquisição e finalmente os inquisitores em local de destaque. A celebração levava a cruz, depois os condenados e finalmente os inquisitores. Antes da Inquisição era celebrada uma missa e depois um juramento coletivo que compactuava para a legitimação daquilo que seria celebrado. Depois disso, era tido a adjuração, que seria a manifestação pública e formal do arrependimento daqueles condenados. Depois, era feita a partilha. Aqueles que seriam perdoados saíam à direita e os condenados à esquerda, entregues ao Estado para sua execução. Olá, me chamo Douglas e irei falar sobre a chamada Inquisição através da ótica referente ao poder, elemento a qual não apenas a fez surgir, como também fez a sua legitimação. Nesse sentido, relacionado ao poderio tanto de forma a ser uma categoria quanto uma origem, encontra-se a nomeada autoridade, apesar de não acontecer uma identificação com o mesmo. Sobre a instalação do tribunal durante o século XVI, foi um momento que se observava uma instabilidade nas concepções abaladas por meio
da implantação de algumas incertezas criadas através dos pensamentos nomeados renascentistas, que durante a sua evolução terminou se definindo como espaço institucional barroco, envolvida assim no renovado conjunto tradicional a qual acontecia e permaneceria por um longo período de tempo. Dessa maneira, era uma resolução duradoura às dificuldades das tensões relacionadas aos espíritos inquietos por meio dos riscos referentes aos que tinham o sentimento de encontrarem-se visíveis às chamadas heresias. Referindo sobre o nomeado Santo Ofício, havia surgido da carência relacionada a reformulações, em um período que se agravou o preconceito com as diferenças, possuindo tal tribunal diferentes maneiras para dominar nas variadas categorias sociais. Com isso, tratando do poder que possuía a chamada Inquisição, englobava as pessoas designadas como cristãos em sua totalidade que tivessem efetuado o batismo. Além disso, tal domínio era mostrado na sua maior abrangência durante os nomeados autos de fé, que eram comunitários, além de cerimoniais. Sendo assim, a realização do controle pretendia alcançar uma determinada unidade no ambiente referente à religião, sendo estabelecida no interior das leis que possuíam a Inquisição.